O inverno ainda nem começou de verdade, mas já fez bastante frio nos últimos dias e por isso a gente tem um alerta para a saúde do seu coração. Os vasos ficam mais contraídos com essas temperaturas mais baixas, então o coração fica prejudicado. E quem vai explicar em detalhes ao vivo aqui comigo no EPTV1 é o doutor Flávio Cantarelli Riz. Se você quiser, tiver perguntas sobre esse assunto, pode mandar no Twitter com a hashtag EPTV1. Doutor, o que a gente quer saber agora para começar a nossa conversa é se esse risco pode existir mesmo para quem nunca teve um problema cardíaco. Boa tarde. Boa tarde, Luciele. Boa tarde a todos da IPTV. É um prazer novamente estar aqui com vocês. O risco cardiovascular aumenta mesmo mais no inverno. Por isso que você falou, né? Tem a vasoconstricção arterial, isso faz aumentar a pressão arterial e pode aumentar a chance de risco de infarto, né? Então, é muito importante que as pessoas se previnam, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Bom, e aí, frio também traz gripe, resfriado e, como o senhor falava, coronavírus. E aí, o coração é como se ele trabalhasse mais quando a pessoa está com esses tipos de doença? Exatamente. Qualquer quadro infeccioso, e agora o coronavírus, pela prevalência dele na nossa população, e que está aumentando, como vocês bem falaram aqui no jornal, ele pode provocar uma inflamação do miocárdio e pode provocar também uma inflamação das artérias, provocando então uma obstrução arterial, que seria o infarto agudo do miocárdio. E própria essa inflamação do miocárdio, se a pessoa tiver uma infecção, ela não deve, por exemplo, fazer atividade física, né? Às vezes a pessoa tem um quadro leve, mesmo do coronavírus, e quer fazer atividade física, ela não pode fazer nesse momento. Porta aberta agora na internet para o Roque participar aqui da nossa conversa. Ele está contando que toma propanolol e losartana e ele quer saber se no frio ele pode ter algum tipo de alteração no coração e se a pressão dele pode alterar também, doutor. Isso, Luciele. Como eu falei no início da entrevista, com essa vasoconstricção, né, com esse estreitamento das artérias que acontece no frio, você pode aumentar sim a pressão arterial. Então, os hipertensos, então quem toma losartana e propranolol, que são antihipertensivos, né, tem que ter um cuidado maior nessa época do ano. Doutora, a gente trouxe agora aqui essa situação de emoção versus coração. Em tempos de pandemia, o pessoal está mais ansioso, nervoso, às vezes até irritado. Isso pode prejudicar também o coração? Muito. Existem inúmeros trabalhos mostrando que ansiedade e depressão afetam negativamente o coração, aumentando o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, né, que é o popular derrame. Então, a gente, nessa época de isolamento social, tem que prestar muita atenção nesses sintomas de ansiedade, depressão e preveni-los e tratá-los. Um dos modos de fazer isso, né, durante o isolamento social, é fazer atividade física, ter uma boa alimentação e um bom sono. E procurar uma ajuda também psicológica poderia ajudar nesse momento para quem está tendo alterações emocionais, às vezes até distúrbio no sono? Sim, com certeza. Eu acho que é um profissional da área, uma psicoterapia, que poderia até fazer através de uma teleorientação, teleatendimento, às vezes nem precisa ser presencial. Eu acho que seria fundamental nesse período de isolacionismo, de isolamento social, que as pessoas ficam mais sozinhas e aí o risco, a chance de acontecer alguma alteração emocional é maior. Doutor, o senhor já falou um pouco sobre a necessidade de ficar mais quietinho se tiver os sintomas respiratórios para não prejudicar o coração. E ainda falando sobre exercício físico, aqui vamos supor que é uma pessoa saudável. Então, o Leandro está perguntando, fazer exercícios no frio aumenta a chance de infartar? Então, se a pessoa é saudável, não.
Então, se ela passou pelo seu cardiologista, ela não tem fatores de risco como diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, né, e fez todos os seus exames de rotina e está tudo bem, ela pode fazer atividade física no frio também, lógico, se agasalhando, tendo cuidados, né, durante essa época do ano. Doutor, outra coisa que a gente sabe bem é que quando está frio, as pessoas acabam abusando mais da comida, então acabam tendo refeições mais pesadas, né? Isso poderia prejudicar o coração também, né? Sim, sim. No frio, em qualquer época do ano, a gente tem que manter a nossa alimentação o mais saudável possível, evitando gorduras saturadas, gorduras trans, produtos ultraprocessados, produtos industrializados, né, que são mais consumidos nessa época de frio. Então, tem que tomar cuidado com a alimentação e tem que ter uma alimentação bem distribuída, rica em verduras, legumes, frutas, mesmo em qualquer época do ano. Isso vale para o inverno também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão o colesterol vai aumentar, a pressão arterial pode aumentar e aí aumenta a chance de alterações cardiovasculares. Mais pergunta, o pessoal está participando em peso. Valéria, quem tem espasmo coronário também tem que se preocupar nesse frio? Ela é de Ribeirão Preto e está fazendo essa pergunta lá no Twitter. Isso. O espasmo coronário é aquela vasoconstricção, só que ele é uma alteração patológica, é uma doença, né? Não é todo mundo que tem uma alteração vasoespástica da coronária, que é a artéria do coração. Então, sim, o frio é um dos fatores de risco para esses pacientes, essas pessoas que têm essa angina, né, vasoespástica, que é essa alteração da vasoconstricção da artéria coronária ou artéria do coração. A Daiane mandou na internet essa pergunta aqui. Pressão arterial 14/11, mesmo tomando losartana de 50 miligramas. Seria por conta do tempo que está frio? É complicado, né, Luciane, falar se é por causa só do frio ou se essa paciente, ou essa pessoa precisa de outras medicações. Geralmente, a hipertensão arterial, ela necessita de avaliações constantes, porque a pressão pode alterar, mesmo com frio ou não. Então, ela precisa passar no cardiologista dela para ele adequar as medicações corretamente. Ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Um bom fim de semana para o senhor e até a próxima.